Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com uma classe gramatical chamada substantivo. A gente já teve uma aula, você pode ver, acho que é aqui, aula sobre classificação de substantivo, e a aula de hoje é as flexões do substantivo. Então vamos para a aula, né? Vamos para a aula. Lembrando que substantivo é aquela classe gramatical que nomeia os seres, os objetos, os fenômenos da natureza, os lugares, as qualidades, as ações, tá? E o substantivo pode ser flexionado em gênero, número e grau. E hoje nós veremos cada um deles. O que é a flexão de gênero? Flexão de gênero é quando eu vou mudar o substantivo para masculino ou feminino. E aí, a flexão de gênero se divide em duas grandes partes. A primeira, substantivos biformes, e a segunda, substantivos uniformes. Os substantivos biformes, ou seja, tem duas formas de apresentar o substantivo. Uma masculina, uma forma masculina, e outra forma no feminino. É o caso de homem, mulher. Homem é a forma masculina de um substantivo e mulher é a forma feminina. Diferente do substantivo uniforme, quando eu só tenho uma única forma para o masculino e uma única forma para o feminino. Então, nós temos uma única forma para os dois. Vamos lá. Os substantivos biformes são aqueles que eu tenho duas formas, tanto para o masculino como o feminino. No caso de professor, professora, amigo, amiga, homem, mulher, como a gente já havia comentado. Diferente de substantivos uniformes. E aí já entramos na primeira forma, é porque os substantivos uniformes, eles se dividem em três partes. Substantivos epicênos, os substantivos sobrecomuns e os substantivos de dois gêneros. Então a gente vai começar o primeiro aqui dos substantivos uniformes. Os substantivos epicênos acontece quando nós temos a palavra macho e fêmea para distinguir o masculino e o feminino. É o caso de foca. Foca macho, né, masculino macho, e a foca fêmea. Beleza? O que é epiceno é quando eu coloco ao lado do substantivo a palavra macho e fêmea. É a forma de dizer qual é o gênero dos animais. Isso acontece com animais. Animais epicenos, tá? Substantivo epiceno, macho ou fêmea. Os substantivos sobrecomuns é quando eu tenho palavras para definir o masculino e feminino, tá? E o artigo não pode mudar. Isso. O artigo não pode mudar. Por exemplo, criança é a criança sempre. O sobrecomum, o artigo não muda, tá? O artigo não muda, o artigo é único, tá bom? Não pode mudar no sobrecomum. Como é o caso de vítima, sempre é a vítima, sempre é a testemunha, tá? Sempre é o indivíduo, não existe a indivídua. Sobrecomum é quando eu tenho o artigo e a palavra única para masculino ou feminino. Não pode mudar o sobrecomum. Diferente do comum de dois gêneros. Diferente. Aqui no comum de dois gêneros, aqui ao lado, isso aqui ao lado, o comum de dois gêneros, o artigo que vai dizer. Por exemplo, é o caso de artista. O artista, a artista. Percebeu? Na verdade, percebeu? Lá em vítima, é sempre a vítima. Eu não vou ver um jornal dizer assim, o vítima João. Não, é sempre a vítima. O artigo não mudou, a palavra continua a mesma. Sobrecomum. Quando o artigo muda, aí eu tenho comum de dois gêneros. Tudo bem? Comum de dois gêneros é quando o artigo ou pronome, palavra que se relaciona ao substantivo que muda. A palavra continua a mesma. Beleza? A gente pode ver alguns exemplos aqui, ó. Forma resumida que a gente estudou até aqui agora. Quando eu tenho duas formas, eu chamo de substantivo biforme. Uma forma para o masculino e outra para o feminino. Quando eu tenho uma única forma, aí eu vou ver as categorias. Quando eu coloco macho e fêmea, eu tenho um substantivo epiceno. Quando o artigo permanece, ele não muda, e a palavra também permanece a mesma, como é o caso de cônjuge, que sempre é o cônjuge, eu tenho aqui sobrecomum.
Mas quando o artigo muda, mas a palavra permanece a mesma. É o caso de o estudante e a estudante. O substantivo é o mesmo, o que muda é o artigo, comum de dois gêneros. Tudo bem? Espero que você tenha entendido isso. Beleza? Aqui um exemplo para você entender como as coisas mudam no sobrecomum. Se eu mudar o artigo, muda totalmente o sentido. É o caso de guia. Quando eu falo o guia, beleza? Lembrei uma música agora. Meu guia é... Quando eu falo o guia, eu estou dizendo o manual de informações. Aqui no manualzinho, o guia. Guia, beleza? Beleza? Quando eu digo a guia, aí eu estou dizendo aquela fileira de paralelepípedos ou pedras que formam aí a sarjeta de uma calçada e outras informações também. Então, cuidado no sobrecomum. Se você mudar o artigo, você vai mudar aí completamente o sentido da palavra. Beleza? Tá bom? Agora, outra flexão é a flexão de número. Quando eu tenho aqui flexão de número, eu tenho singular e plural. Você pode ver também a aula sobre flexão de número de forma mais detalhada. Eu não vou colocar nessa aula, senão vai ficar uma aula muito extensa. São muitos detalhes aí para você mudar o substantivo do singular para o plural. Existem algumas regrinhas. Mas só para você entender, quando eu falo flexão de gênero, é quando a palavra muda do singular para o plural. Há essa mudança. Ao singular, quando só tem uma única coisa, um elemento, uma pessoa de um grupo. E o plural, quando eu tenho vários elementos, várias pessoas, vários grupos aí. Beleza? O que é flexão de número? Facinho, né? Facinho. Para a gente finalizar essa aula, eu tenho flexão de grau. Não é aquilo que os motoqueiros fazem. Beleza. Flexão de grau é quando eu tenho o aumentativo e o diminutivo. Existem algumas regrinhas para o aumentativo e diminutivo. Nós temos o substantivo aumentativo analítico quando eu coloco a palavra grande ao lado da palavra. Então, quando eu coloco a palavra grande, ou adjetivo, na verdade, né? Vamos colocar adjetivo. Quando eu coloco o adjetivo grande ao lado da palavra, eu estou fazendo o aumentativo analítico. Coloco o grande ao lado da palavra. É o caso ali de casa grande. Ele comprou uma casa grande. Analítico. E aí, quando eu faço agora um resumo da palavra, vamos dizer assim, por isso que é sintético, eu coloco o sufixo ão. Ali é o caso, por exemplo, ele comprou um casarão. Eu diminuí um pouco a palavra, em vez de ser casa grande, eu diminuí de forma sintética, resumida, e eu coloquei o sufixo ão, beleza? Aumentativo analítico, coloco grande. O sintético, coloco o sufixo. Agora eu tenho o diminutivo. É a mesma ideia do aumentativo. O diminutivo, o substantivo diminutivo analítico, eu coloco a palavra pequena. Grande não, professor. Pequena. Tá? É o caso de ele comprou uma casa pequena. Eu coloco ali o adjetivo pequena. Tá? E o substantivo diminutivo sintético, eu vou resumir isso. Eu vou colocar um sufixo. Então eu posso dizer ele comprou uma casinha para ele. Um exemplo. Olha que lindo, ele comprou uma casinha para ele. Ele comprou uma casinha. Ponto. Beleza? Então aqui eu tenho um substantivo diminutivo sintético. Entendeu? Tudo bem as flexões? Flexão de gênero, masculino e feminino, flexão de número singular ou plural e flexão de grau, que é aumentativo e diminutivo. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre essa flexão dos substantivos. Não deixe de assistir a aula anterior sobre classificação dos substantivos e as próximas aulas. Obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Ajude esse canal a crescer, por favor. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou, tchau!